Congresso não pode ser réu. Está dizendo que o presidente da República não pode ser réu. Ordem ilegal não se cumpre. Continua o presidente do Senado. Não vou cumprir. Não cumpriu. Sabe o que o Supremo fez? Derrubou a decisão do Marco Aurélio. Então, e o Renan Calheiros não tinha 1/10 do poder que o Jair Bolsonaro tinha na presidência da República. Então, se ele tivesse tido peito, tinha enfrentado o Supremo. Mas não teve, né? E Renan, quer falar sobre o Messias também ou compartilha da opinião do Kim? Podemos partir adiante aqui. Não, eu compartilho, mas eu queria adicionar uma coisa que é importante para todo mundo fazer análise. Às vezes, especialmente quando a gente olha na televisão e percebe, sei lá, na Globo News, eles debatendo como é que foi o despacho do Alexandre de Moraes sobre o Bolsonaro, os detalhes, questiúnculas jurídicas. Isso se torna quase meio patético num cenário em que o Supremo ele é só uma expressão de poder. O Supremo é uma expressão de poder e já há muito tempo o que o Supremo faz é exprimir poder, é exercer poder. E o problema é, se você tem uma expressão política de poder atuando contra um outro poder, como por exemplo o legislativo ou o executivo, a única resposta que você tem não é jurídica, mas é uma resposta de poder também. Tá? Então, às vezes o lado de cá quer se parecer muito como um bom menino na festa. Não, veja só, o Messias precisa de notório saber jurídico, fulano precisa... Quando não precisa. A gente não precisa... A esquerda entende política como a acumulação de poder. E a direita entende a política como maneiras de arrumar um grande pacto e, por vezes, inclusive, eliminar poder de si. Quando a gente fala sobre reformas de Estado que retirem poder dos políticos, às vezes é a direita tirando no próprio pé, avisando, vou tirar poder de mim. Pois bem, política é acúmulo de poder. Sempre. Desde sempre foi. Então a direita tem que entender um pouco esse jogo, porque a esquerda vai jogar o jogo que represente a maior acumulação de poder possível. Pro Lula, quando ele tem o Zanin e o Messias, que na prática é um ajudante de ordens e um advogado dele lá, significa duas pessoas completamente leais a ele, atuando na Suprema Corte nas próximas décadas. Isso é poder. O Flávio Dino é leal a eles e é ainda por cima um operador político muito capaz, foi governador do Maranhão e tudo mais. Então, a gente enxerga no projeto deles nenhuma preocupação nessa aparência. Nessa parte da acumulação de poder, a imagem da Suprema Corte, a própria ideia própria de que você é uma Suprema Corte que é constitucional, com os melhores nomes, os juristas, isso não existe. Eles não estão ligando, eles não podiam ligar menos para esse jogo. E nessa toada, a direita, que vamos dizer, o nosso campo político, vamos colocar aqui, vai precisar ter uma resposta essencialmente política. E a gente não vai poder ter medo de fazer o que o Kim descreveu, que foi o que o Renan Calheiros fez. Se começar a pintar mais ordens, vamos botar aqui, quase ordens executivas oriundas do judiciário, a direita vai ter que responder de maneira política e muito dura. Porque é a única forma de tratamento que tem. Quando a gente enxerga, às vezes, não, olha só, não há, em grande medida, mais um Estado democrático de direito pleno no Brasil. A gente tem um regime anômalo. E sobre essa guerra de poder, como vocês enxergam atualmente a figura de Jair Bolsonaro? A gente já citou o nome dele aqui algumas vezes, né? Mas depois da prisão, que, claro, acaba privando, de certa forma, com que até mesmo os apoiadores dele consigam escutar o que ele tem a dizer. Existia, há pouco tempo atrás, uma briga no Twitter, talvez vocês devem ter visto, de pessoas dizendo que o Bolsonaro não poderia participar de um podcast em questão, porque teria que passar por uma aprovação no STF do conteúdo, e naturalmente, então, ele estaria sequestrado e não poderia falar o que ele realmente queria, então era melhor não escutá-lo, e sim escutar o Eduardo, o Flávio, os filhos, como tivemos recentemente naqueles vazamentos dos áudios da conversa entre os dois. Não parece que nem sempre eles têm a mesma visão a respeito de vários assuntos, né? Então você acaba ficando, de certa forma, sem conseguir entender o que realmente ele queria estar dizendo ali no fim do dia. Como vocês enxergam, dado esse contexto de prisão atualmente, a anistia que muito, né, da direita bolsonarista fala, mas não parece que vai andar até 2026 pelo menos, até 2027 no caso, como que vocês enxergam a figura de Jair Bolsonaro dado o cenário político atual? Quer que eu comece, Kim? Você quer? Pode, manda bala. Não. Eu acho que se você não tem horizonte de poder, as pessoas te abandonam. E por mais que o Bolsonaro ainda tenha uma memória afetiva grande num espaço importante do eleitorado, ele não tem horizonte de poder, obriga essas pessoas a procurarem caminhos novos. E isso é uma lição que todo mundo aprende. Sabe existem aqueles vídeos famosos dos presidentes americanos quando eles ou perdem a eleição presidencial ou simplesmente não disputam, e aí aquele pequeno período de tempo que já tem um presidente eleito, eles não fazem nada, os próprios porteiros da Casa Branca não abrem a porta, eles fazem muita piada sobre isso, que é a ideia do esvaziamento de poder.
Então, naturalmente, o Bolsonaro, ele tá vivendo um esvaziamento de poder muito grande, por não ser alternativa de poder. E aí os atores políticos são os primeiros a perceber. E eles começam a tomar o caminho deles, independente do Bolsonaro. Grande parte da crítica dos filhos do Jair é do tipo, pô, o corpo ainda tá quente, né? O corpo político ainda tá quente, vocês já estão negociando aí como vai ser, quem é o candidato aqui e ali. Né? No mínimo o Bolsonaro tem que decidir. E na prática, nem decidir ele vai. Na prática, essa decisão nem vai caber muito a ele, as circunstâncias vão levar ele. E esse esvaziamento, eu creio que não só ele, como os filhos não estão entendendo como funciona. E eu acho que já é fava contada. Aquilo que a gente chamava de bolsonarismo, ele vai virar outra coisa. A direita pós-Bolsonaro vai ser meio que uma coxa de retalhos, que vai ter que ficar construindo coalizões. E as pessoas envolvidas ali, elas não se gostam. Então você vai ter uma facção do Malafaia, você vai ter uma facção do Nicolas, você vai ter a facção do Flávio, a facção do Eduardo, você tem os interesses do Valdemar, você tem a turma do Partido Novo. São, assim, dezenas de agentes políticos que, para estarem juntos, vão ter que ficar costurando. E o que vai voltar a ser, em grande medida, era o que era a direita pré-internet, que era uma direita patrimonialista focada nos estados. Então você vai ter o Geyer, não, Goiás é meu, deixa que o Goiás aqui com o Bolsonaro no Goiás eu toco. Paraná, você vai ter a disputa do Felipe Barros, com o Moro, com o Deltan, você vai ter esses arranjos. Né? A galera vai ficar cada um pegando uma região, e a figura do Bolsonaro só vai ser lembrada. Não, eu gostava do capitão. Isso para ele deve ser muito triste, e eu acho que o filho mais imaturo dele, que é o Eduardo, ainda não entendeu. Eu acho que ele não sacou. E eles deviam ter percebido isso, porque teve um prenúncio. O prenúncio foi a eleição de 24, quando apareceu o Pablo Marçal em São Paulo. Basicamente avisou, eu vou concorrer, vocês gostem ou não. O Bolsonaro teve que se curvar à popularidade do Marçal. Vários oportunistas como o Nicolas começaram a apoiar o Pablo Marçal naquele momento. E o Jair e o Eduardo não souberam como controlar. Acho que ali foi o prenúncio. E agora vai virar festa, assim. Vai virar cada um por si ali. Eu queria fazer só mais uma pergunta para cada um de vocês. A gente tem aqui esse hard stop que a gente tinha combinado às 7h30. Então eu vou jogar uma para você, Renan, e uma para o Kim, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para você, como presidenciável, a gente citou sobre o fiscal no início, depois sobre a bomba de 2027, mas a gente não falou muito sobre solução. Né? Qual que seria o seu plano para resolver uma bucha como essa? O meu plano está aqui. Você também, claro. O Kim protocolou uma PEC muito interessante junto com o Pedro Paulo e junto com o Júlio Lopes, com, vamos dizer, temas que são bastante impopulares no debate público. A gente está falando, por exemplo, de desindexar Bolsa Família e aposentadoria BPC. O BPC do salário mínimo, que é uma obrigação, reduzir as inúmeras renúncias fiscais, teto ali principalmente para os salários mais altos do funcionalismo, desvinculação da educação e da saúde. Tem um pacote de coisas a fazer. Tem outras coisas a gente vai colocar, por exemplo, estabelecer, essa é uma ideia muito interessante do Kim, quanto mais os deputados no orçamento do ano, eles diminuem de despesa obrigatória, ele abre espaço para despesa discricionária, eles recebem como prêmio emendas para eles investirem nas regiões deles. Ou seja, essa agenda do fiscal, que é uma agenda muito urgente, ela precisa ser tocada desde já. Assim, se a gente vence uma eleição presidencial, a gente já negociaria com o Congresso, vamos dizer, o Congresso daquele ano, né, no final de legislatura, para tentar passar no final do ano, ainda numa gestão Lula. Tá? Essa seria a medida zero. Porque você teria espaço fiscal para fazer os dois temas que para a gente são centrais em termos de investimento de 4, 5 anos, que são presídios, para a gente destruir a ideia de crime organizado no Brasil, e começar o processo de desfavelização, que é um projeto de investimento urbanístico aí, né, na recomposição da paisagem urbana do Brasil, que tem, vamos dizer, resultados em termos de segurança pública no long run também. Esse é o centro dessa operação. Teria, obviamente, uma série de reformas micros de fazer para aumentar a competitividade, de reformas que aumentem o investimento no setor de energia, reformas que alterar novamente a CLT, a gente tem que ter um segundo round de reforma trabalhista, mas essas micro vêm logo em seguida. Primeiro a gente tem que resolver uma questão orçamentária que, vamos dizer, escolher se a gente fecha ou não fecha o caixão orçamentário do Brasil. Então, isso é prioridade zero. Isso é muito legal de ouvir, porque no fim do dia, se você consegue abaixar a taxa de juros, né, aí a gente não está falando aqui da Selic em si, mas você fecha a curva como um todo, e você tem uma credibilidade de governo do ponto de vista econômico, naturalmente você vai atrair muito investimento e todo o serviço acaba ficando mais fácil, né, o desenvolvimento, a produtividade. Eu vi um discurso até, me perdoe aqui citar logo depois da sua declaração, Renan, mas eu vi um discurso do Tarcísio recentemente, eu estava no evento do Bradesco, ele estava falando, né, e ele tem algumas coisas assim, que ele fala que eu acho que o Brasil realmente precisaria de alguma forma pensar nisso,
são os recursos naturais, né? Você tem naturalmente, uma fonte de energia, seja através das mais diferentes maneiras, mas quando a gente olha para o que o mundo precisa atualmente, né? Nada mais é data center, para inteligência artificial, para logística, etc. A gente tem basicamente tudo. O que falta é a possibilidade de você conseguir atrair esse investimento. A gente viu até recentemente uma notícia que a OpenAI estava para fazer um data center na Argentina. Não sei se isso realmente se desenvolveu. Mas, com tudo que a gente tem aqui, né? E no fim do dia vai para uma economia que está em frangalhos, embora esteja sendo consertada. Então, o Brasil tem as ferramentas, só que a dificuldade política é muito grande. Espero que isso realmente mude no ano que vem, sem dúvida. Terra rara, capacidade de ser um hub nessa área, não só de data center, mas você poder fazer investimentos em semicondutores, utilizando a própria exploração da terra rara como um meio, inclusive usando o lobby para isso. O fato do Brasil ser uma espécie de fiel da balança do poder que a China vai ter no sul global, portanto, se os Estados Unidos viram, o Brasil viu os Estados Unidos e falar, quer investir em terra rara aqui? Vem fazer os investimentos nossos de infraestrutura para a gente poder escoar a nossa produção sem depender da China. Tem uma questão de balanço geopolítico enorme que o Brasil nunca utilizou e que os próprios os Estados Unidos da América também ficaram numa posição muito confortável nisso aí. Agora eles estão vendo a China no cangote, né, e estão precisando disputar esse universo semicondutor, terra rara. Eles terem, vamos dizer, uma agilidade nesse universo. O Brasil é muito útil para eles nisso. Tá? E o Brasil tem que saber onde ele quer estar. O Brasil nunca negociou, por exemplo, mudar marcos regulatórios, especialmente trabalhistas, mas também tributários, para atrair, por exemplo, indústrias norte-americanas que hoje estão indo para o Vietnã e para a Índia e diminuir a dependência deles da China. A gente podia entrar nesse jogo. Temos muitos ingredientes aqui para entrar nesse jogo. E aí você precisaria de uma presidência da República com ambição de fazer isso. Muita ambição. Para mim, tudo começa no fiscal. Se não tiver a parte fiscal resolvida, o resto tudo vira sonho da noite de verão. E eu fico igual um palhaço falando. Primeiro, tem que ter coragem para resolver a questão fiscal e resolver no long run. É isso. Essa visão acho que é fundamental. A gente fala toda semana aqui e eu acho bem legal que a gente tenha, nas discussões de 2026, candidatos que vão trazer esse tema com seriedade, né? Parar de empurrar os problemas com a barriga e resolver o que de fato precisa ser resolvido por aqui. Kim, para fechar contigo, eu acho que você já respondeu essa pergunta 1 milhão de vezes por aí, só que eu confesso que eu queria pegar a sua opinião atualizada a respeito de você mesmo. Quando você pensa a respeito de carreira daqui em diante, qual que é o plano político de Kim Kataguiri? Até onde você quer chegar como político? Olha, eu tenho dito muito claramente que eu mudei radicalmente de ideia em relação ao poder da República que eu quero integrar. Né? Eu quero ir para o Executivo, né? Quero ir para a Prefeitura, Governo do Estado, Presidência, porque eu percebi que mesmo se você for considerar o poder legislativo, no Brasil o poder executivo tem mais poder legislativo do que o legislativo. Né? Tem mais poder de agenda, de pautar o debate público, do que o próprio poder legislativo. E um outro ponto é que você tem a capacidade de ter entregas concretas rápido na vida das pessoas, muito mais no executivo do que no legislativo. No legislativo demora muito para você ver o resultado do seu trabalho. No executivo você consegue trabalhar o curto prazo, você consegue resolver o problema da casa de uma pessoa, do saneamento de uma pessoa, da escola de uma pessoa, ao mesmo tempo que você pensa o longo prazo, ao mesmo tempo que você estrutura o longo prazo. Então, você não tem essa um desgaste gigantesco, falar com muita gente, articular com muita gente, trabalhar muito para ter um resultado que você vai demorar muito para enxergar, e é um resultado muito menor do que aquele que você conseguiria construir se você tivesse no Poder Executivo. Então, essa é a minha intenção. Em 2026? Vamos ver, nós vamos decidir aí nos próximos meses. Enquanto